todos, tudo bom? Eu espero que todo mundo esteja bem, esteja em casa, que esteja fazendo a sua parte dentro das determinações do Ministério da Saúde. Bom, vamos então dar continuidade aos nossos estudos agora através de videoaula. Eu vou falar hoje do slide número 2, que é sobre o papel do pedagogo e a importância, desenvolvimento estratégico, uma série de pontos importantes. Então, se você quiser acompanhar esta aula com os slides, pega lá os slides e a gente vai, então, tentar conversar sobre eles. Vamos lá, pessoal? Bom, na verdade, você vai pensar, e algumas pessoas até têm um certo preconceito, uma limitação, e não conseguem perceber a importância e a dimensão de como é importante a área das ciências humanas dentro de uma empresa. Quando você pensa em administração, contabilidade, direito, que são ramos das ciências sociais, você acha que está tudo combinando, tudo certo. E quando você pensa num pedagogo dentro de uma empresa, você pensa, nossa, nada a ver. Não, tudo a ver. Porque uma empresa, numa visão moderna, numa perspectiva atual, ela precisa estar todo dia inovando, todo dia melhorando, todo dia fazendo diferente e crescendo. E para isso, ela precisa investir em educação. Ela precisa investir em pesquisa, ela precisa investir em capacitação, é preciso um olhar técnico sobre as formas de trabalho e como se ensinam essas técnicas de trabalho, como se capacita, se cresce, se desenvolve dentro dessa empresa, como é feita a entrada de um funcionário nessa empresa quando ele vai ser treinado nos procedimentos, na missão, de como é que vai ser o trabalho, como é que vai ser o trabalho dele nesse contexto dessa empresa. Então, é importante perceber que a empresa ela tem um programa e um planejamento estratégico, financeiro, mas também precisa fazer um trabalho com respeito ao ser humano, ao indivíduo, aos seus funcionários, aos seus clientes e até mesmo aos seus consumidores. Então, quando você pensa em educação, você precisa pensar em educação no sentido macro de todo mundo, inclusive meu consumidor. Eu posso educar meu consumidor para uma nova forma de consumo, para uma nova compra, para um novo hábito, uma nova forma de usar um produto, de enxergar uma coisa. Isso a pedagogia vai fazer dentro de uma empresa, tá? Não quer dizer que você não possa ver a própria escola dessa forma também. Eu sempre gosto de trazer esse lado. A escola, ela também pode ser vista. Eu não acho que a gente também tem que ficar nessa postura e pensar assim, a escola não pode ser vista como uma empresa. Não, ela pode ser vista como uma empresa, só que você não tem que ter uma visão de empresa como uma coisa desumana, monstruosa, né? Se você tiver uma visão humana da empresa, na ideia de organização, de estratégia, de desenvolvimento pessoal, crescimento profissional, realização de espaços e talentos, descoberta, de novas capacidades. Se você pensar na empresa como um espaço, nesse sentido, a escola é também, e deve ser administrada de forma correta, porque também a má administração de um estabelecimento escolar vai levar ao seu fim e não vai acontecer educação nenhuma. Então é importante perceber que a pedagogia ela vai ser aplicada nas relações entre os funcionários e os seus superiores, entre os superiores e os funcionários, como a gente vai moldar esse comportamento desse funcionário para novas atitudes, novas filosofias, nova cultura, ou ainda também aquele que chega e vai ser inserido nessa filosofia, nessa cultura empresarial, como que ele vai se adaptar ou se ele não vai se adaptar. Tudo isso diz respeito às atribuições que eram antigamente só do RH, mas hoje também você vai ter dentro do RH não apenas um especialista em recursos humanos, um administrador, mas também a figura de um pedagogo
podendo trabalhar junto ainda com antropólogo, com sociólogo, com psicólogo. Se tiver um time desse, nossa senhora, que maravilha. Então, o principal papel do pedagogo é provocar mudanças, num bom sentido, não é para também sair enlouquecendo a empresa, não. Mas é para trazer mudanças. Sempre que a empresa deve estar constantemente buscando essas mudanças. É claro que essa mudança tem que ser estratégica, pensada e planejada. As mudanças são sempre positivas. E dentro do ambiente empresarial competitivo como hoje, é essencial que eu esteja constantemente inovando, crescendo e mudando. E aí, isso tudo vai ser feito através de avaliações, de seminários, de curso, de palestra, de uma educação continuada, teste de aptidão, de talentos, de capacidades, de habilidades. Porque às vezes você tem um funcionário numa função e você nem imagina uma habilidade que ele pode ter para estar numa outra função, sendo muito mais bem sucedido, muito melhor para a empresa do que você imagina. E aí você vai articular vários setores dentro da empresa para estar trabalhando em colaboração e produzindo em conjunto, né? Na medida que eu percebo e tenho essa visão global. Porque ela não vai ficar presa a um setor específico, ela vai transitar por todos, principalmente valorizando os saberes, né? Você vai encontrar funcionários muito antigos em algumas funções que conhecem muito da empresa, conhecem muito do que eles fazem, isso tem que ser valorizado. É lógico que a gente precisa ter muito tato, muito jogo de cintura. É lógico que a pedagogia moderna também valoriza essa ideia dos saberes e do conhecimento que cada indivíduo traz, e a gente parte desse saber para educar e para ensinar, mas numa empresa, quando se trata de adultos, mais ainda. É importante que a gente consiga aproveitar esses saberes, de alguma forma homenageá-los, aproveitá-los e ajudar através deles que essa pessoa cresça, se desenvolva e ajude no crescimento e desenvolvimento da empresa. Isso é importantíssimo. E aí, esse trabalho vai gerar, obviamente, uma constante qualificação dos funcionários. A empresa só ganha com isso, porque quanto mais o empregado ele é qualificado, ele sabe o que ele está fazendo, ele domina o que ele faz, e ele está sempre inovando e crescendo nessa própria função dele, e no que ele sabe fazer, ele está sempre aprendendo, está constantemente aprendendo, ele está usando esse aprendizado na empresa. Então a empresa está sempre melhorando, encontrando novas formas de produzir, novas formas de saber, de atender, de vender, de comercializar, de ter contato com o cliente e, claro, lucrando, né? E no final das contas, lucrando. Deixa eu passar para o próximo slide. Eu botei no slide, aqui nesse momento, um vídeo. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, depois me conta aqui se vocês assistiram, um documentário sobre uma indústria americana. Tem no Netflix. Ele ganhou o Oscar de melhor documentário. Você vai ver um empresário chinês entrando nos Estados Unidos, e ele vai pegar uma fábrica numa cidade que a cidade está completamente falida. As pessoas ainda estão morando lá. Se não me engano, acho que é uma fábrica da Chevrolet. Eles vão pegar aquele espaço e vão montar uma fábrica que é uma fábrica de vidros automotivos. Depois eles até expandem para outros tipos de vidro, mas uma fábrica de vidros automotivos, onde o dono é chinês. Ele não mora nos Estados Unidos, ele mora na China, e ele quer implementar nos Estados Unidos uma cultura industrial chinesa. Ou seja, ele quer que o funcionário americano se comporte como um funcionário chinês. Aí, meu amigo, conflito em cima de conflito. Ele levou mais de 3 anos para conseguir lucrar. Ele acabou arranjando uma série de inimigos na cidade, uma brigalhada danada. Os funcionários não se adaptavam. Não foi feito um trabalho realmente de adaptação, de treinamento, até assim, nem muito menos gradual, até porque assim, eles são culturas muito diferentes, muito distintas, as formas de trabalhar, de ser, de ver o trabalho, de ver o outro.
é muito diferente. A posição de empregado e patrão nos Estados Unidos é uma coisa, na China é outra. E não foi feito, embora eles digam lá que eles tentam fazer esse respeito, não tem. Você vai ver que não há. Ele quer, de alguma forma, impor a cultura chinesa. E aí, por uma necessidade econômica, ele acha que as pessoas vão engolir e vão mudar da noite para o dia, porque ou muda ou é demitido. E ele impõe isso e não trabalha na educação e no treinamento. Ele até leva alguns executivos para conhecer a indústria na China, para ver como é que eles são, como é que eles trabalham, mas não há realmente um trabalho de imersão nessa cultura, porque o americano fica muito com um olhar distante, de longe, olhando e estranhando a cultura chinesa, né? Apavorado sem entender. E ali eu vejo claramente nisso a falta de um pedagogo empresarial, a falta de um psicólogo, a falta de treinamento e capacitação. E você poderia doutrinar. Você vê em alguns momentos que há algumas aulinhas, algumas coisas, mas não é feita da forma didática, utilizando metodologias técnicas realmente de ensino. Você vê simplesmente um supervisor passando o trabalho para os outros, e não é assim que tem que ser. E não ensinando, não moldando caracteres, habilidades, características, reconhecendo talentos, desenvolvendo o ser humano. Você não vê. E aí há esse grande choque. A empresa quase fecha, quase vem a falir. Eles quase que não conseguem continuar. E depois de muita pressão econômica, eles acabam até conseguindo começar a lucrar. Não o tanto que eles esperavam, mas conseguem muito na força da coação, de eu faz o que eu quero, outro tá na rua, e acabou ficando um grupo que se submeteu. Não se educou, se submeteu, né? E aí você vai ter outros conflitos a partir daí que a gente pode depois discutir. Mas assistam, quem puder ter a oportunidade de assistir Indústria Americana, esse documentário está no Netflix disponível, assistam e deixe seu comentário aqui no YouTube ou no Google Sala de Aula, o que você achou dessa ideia desse chinês e como é que foi feita essa implementação, o que você achou? Me conta aí, por favor. Bom, vamos passar agora para alguns conceitos importantes para o treinamento e desenvolvimento de pessoas. A gente precisa começar a adquirir alguns vocabulários, alguns conceitos que estão ligados muito à administração de empresas, gestão de pessoas, é verdade, gestão de empresas também, e a gente precisa dominar e entender essa visão e essa perspectiva. Então, na gestão moderna, e é por isso que o pedagogo entra tão forte, eu vou ter o quê? Eu vou agregar pessoas, eu vou verificar no momento do recrutamento e seleção de pessoas, quem que eu vou agregar a essa empresa? Que valor esta pessoa tem para trazer para nós? Eu vou ainda pensar o que essas pessoas podem fazer. Porque às vezes aquele cargo que aquela pessoa está almejando, ou aquele cargo que ela está acostumada a fazer a vida inteira, não é o melhor que aquela pessoa pode fazer, não é o mais precioso que ela tem em si. Então, hoje, o administrador, o gestor, o pedagogo, o pessoal de recursos humanos, ele tem que ser um reconhecedor de talentos, não só no dia a dia, na processo seletivo, mas até dentro da própria empresa, porque às vezes pode ter alguém com grande talento para uma outra atividade e tá perdido ali fazendo algo mecânico, sem pensar, sem grande inspiração e sem grande brilho. Então eu vou precisar também recompensar essas pessoas. É preciso que eu crie na minha empresa programas de incentivos e benefícios, serviços. Eu preciso premiar o meu funcionário e mostrar que de alguma forma eu reconheço o brilho dele, eu reconheço que ele é uma riqueza, eu reconheço que ele é um valor para mim, né?
Não é simplesmente o empregado ficar pensando assim, ah, meu patrão aqui é maravilhoso, me deu essa chance aqui de trabalhar. Não, ao contrário, meu empregador tem que me tratar de forma que bom que você, pessoa tão valiosa, trabalha comigo. Eu reconheço esse teu valor. Então é preciso que a gente comece a valorizar os empregados. E isso traz um retorno enorme. Tem uma experiência muito interessante que foi feita na empresa Serasa São Paulo, que eles tinham muito problema de atraso e falta, né? Absenteísmo e impontualidade. E eles diziam que era o problema do trânsito. Eles botavam o problema no trânsito de São Paulo. E é verdade, o trânsito de São Paulo, todo mundo já ouviu falar que é caótico. Aí, a empresa começou a fazer um café da manhã, mas um café da manhã de hotel 5 estrelas. Saca café da manhã de hotel 5 estrelas? Vários tipos de suco, café, chá, chocolate, leite, pães, biscoitos frios. Só que o café era servido 40 minutos antes do trabalho. Depois ele parava 10 minutos antes do trabalho, era meia hora de café da manhã. Então, se o trabalho começava às 8, 7h20 começava o café e ia até 7h50. Gente, eles zeraram por 2 anos os atrasos. Durante 2 anos, nenhum funcionário mais se atrasou. Todos estavam antes do tempo nas suas funções. E com relação ao absenteísmo, eles começaram a fazer o seguinte: a cada 30 dias de trabalho sem falta, além das folgas normais, você ganhava 1 dia, 2 dias de folga. Isso fora banco de horas, fora outras coisas. Também os funcionários que menos faltavam no ano concorriam a prêmios, tipo televisão, computador, celular. No final do ano, nas festas de final do ano, os funcionários que menos faltavam, e no começo eles achavam que poucas pessoas iam ter. E eles viram que eram várias pessoas que iam chegar no final do ano sem ter tido nenhuma falta. E aí eles acabaram fazendo um sorteio entre elas, mas acabava que cada um levava um presente, tá? É preciso, então, também desenvolver o meu funcionário. Eu preciso investir nele em treinamento e capacitação e fazer com que ele aprenda sobre a minha organização, sobre a função que ele está ocupando, sobre a posição que ele está, sobre as estratégias que a empresa quer tomar, sobre os planos que a empresa tem. Então, eu preciso treinar essas pessoas. E, claro, eu preciso manter o funcionário comigo. Eu não posso ter uma visão de funcionário descartável. Eu tenho que cuidar da saúde física, mental, emocional no meu funcionário, no ambiente que ele está trabalhando, nas relações em que ele está ali, na qualidade de vida, no prazer que ele tem que encontrar em trabalhar. Porque quando a gente não tem esse prazer, a gente é infeliz. É importante que a gente ame o que faça. E claro, para isso eu preciso monitorar essas pessoas. Eu preciso constantemente estar trabalhando com pesquisa, com testes, com observação, com rodas de conversa. Eu preciso criar um sistema de dados, testes de talento, de aptidões. Eu preciso estar constantemente próximo para conseguir fazer o monitoramento disso tudo. Bom, então eu botei aqui um slide sobre a cadeia de valor a partir das pessoas, porque agora o valor é o ser humano. Inclusive, nesse problema todo que está acontecendo do Covid-19, muitas pessoas estão percebendo que quem produz a riqueza é o trabalhador. Sem trabalhador não há riqueza no mundo. Sem empregado não há riqueza no mundo. Então, eu preciso investir nesse ser humano, nessa pessoa. Estar hoje parando algumas atividades de algumas empresas é exatamente estar fazendo isso. É estar valorizando o ser humano. Então, é preciso valorizar a vida, valorizar o indivíduo. Então, eu vou valorizar as pessoas, os seus talentos, as suas competências e ver essas pessoas, os seus talentos, as suas competências como um grande capital humano da empresa. E ele é o maior capital que minha empresa pode ter. Porque quanto melhor for esse meu capital, mais capital, riqueza, grana, ele vai gerar para mim.
E eu preciso investir para que esse capital humano se desenvolva e cresça, se torne um grande capital intelectual. Porque tudo que ele aprender, tudo que as ideias que ele tiver, tudo que ele compreender, se inspirar, criar, ele vai empregar na empresa. E quem que está ganhando com isso? Eu. E os resultados são da empresa, são do empresário. E isso que é essa visão moderna de hoje. Então, eu preciso, dentro do processo de gestão, perceber que a organização ela tem que ser um espaço em que eu priorizo as atividades, em que eu coloco em prática essas estratégias organizacionais, onde eu vou buscar uma maior simplicidade, agilidade, flexibilidade nas atividades cotidianas de todo mundo. Porque o trabalho mecânico, rotineiro, é estafante, tedioso, ele é naturalmente difícil motivação, e eu preciso estabelecer isso. Claro que eu preciso, com isso, então, fazer uma otimização e uma integração dos diferentes setores da empresa. E aproveitando melhor o tempo. Várias empresas hoje em dia estão com 4 dias úteis, em vez de 5 dias úteis. Esse processo começou muito na Espanha. A Espanha começou a fazer um teste há 1 ou 2 anos atrás, em que você tinha suas tarefas semanais, e eles estabeleciam que se você cumprisse todas as suas tarefas em 4 dias, você estava livre no 5º. Em outras empresas, eles fizeram o seguinte: você poderia trabalhar e cumprir as suas funções, e se você fizesse tudo até as 3 da tarde, 3 da tarde estava livre, você ia embora 2 horas mais cedo todos os dias. E aí todo dia você está chegando em casa 2 horas mais cedo. Então, vamos supor, em vez de você chegar em casa às 6, você chegava em casa às 4, ainda com o dia, o sol ainda, brilhando. E isso começou a motivar os funcionários, e essas empresas que utilizaram essa estratégia, elas tiveram quase 100% de aproveitamento. Os funcionários, eles faziam o trabalho em menos tempo ou em menos dias. O que não significa dizer, o que no Brasil querem fazer, o cara trabalha menos e ganha menos. Não, lá mantinha-se o salário, porque o cara fazia a mesma coisa. Então, note, não estou pagando pela hora, estou pagando pelo trabalho. Então, se ele faz o trabalho em 8 horas ou em 6, eu paguei o trabalho. Então, não houve diminuição salarial, não. Porque se você diminui o salário, você tira a qualidade de vida. Não é essa a ideia. Que é o contrário do que querem fazer no Brasil. Não vai dar certo, estou avisando, não vai dar certo. Péssima ideia. Péssima estratégia. Visão, antiga. Sabe essa visão veio de onde? Revolução Industrial. Péssimo, não dá certo. Não gera lucro. E o que começou a perceber? A empresa fazia o mesmo trabalho em menos tempo, ela economizava em luz, em água, em manutenção, porque ela fechava todo dia mais cedo, e aí você vai somando os dias, um dia a menos. Ou um dia menos mesmo fechava, e ela acabava economizando. Então, essa perspectiva é sensacional, né? Onde você vai dar à pessoa mais tempo para si, para investir nela mesma, recebendo a mesma coisa, tá? Isso é exatamente a aplicação de uma abordagem inovadora de trabalho, como o próprio home office. Muitas pessoas nesse período estão descobrindo que podem trabalhar de casa. É óbvio que nem todas as funções podem ser de casa, podem ser home office, mas muitas funções podem ser home office. O problema do nosso país é que as nossas casas não são tão grandes. Quando você vê, por exemplo, aqueles todo mundo já viu aquele negócio de Irmãos à Obra? Ame ou Deixe, vocês já viram esse negócio, né? Aí o cara fala assim, ai, que essa casa é muito pequena, e você fala, o quê? Ah, porque eu preciso de um espaço, porque eu não tenho. Você vê, o cara tem um espaço maior.
Nem todo mundo tem um cômodo para trabalhar em casa. E aí é criança correndo, é barulho, é isso. Vocês estão vendo agora como é que está sendo complicado para estudar. Até vou avisar, tem lá no meu canal no YouTube um vídeo trazendo dicas para estudar durante a quarentena. Depois eu vou trazer outras dicas de como é que vocês podem estar estudando. E aí é uma questão da gente estar percebendo novas formas de trabalho. Uma das novas formas de trabalho é exatamente essa ideia de trabalho à distância, diminuição da hora. Eu vejo o trabalho de uma outra forma. E eu acho que tudo que está acontecendo no nosso mundo vai trazer uma mudança de uma série de coisas de valores. Porque você vai ver que, por exemplo, não interessa se você tem o melhor plano de saúde, se você tem a grana que for, no final, se você ficou mal, você vai morrer ou vai ter o mesmo atendimento que o outro. Assim, é lógico que o hospital público tem muito menos recurso, mas eu acho que a gente acaba todo mundo sofrendo. Eu acho que isso vai trazer uma nova perspectiva de valor como um todo. Vamos esperar que seja uma mudança positiva. Bom, tudo isso vai permitir que quando o administrador vá tomar uma decisão, ele possa ter uma maior precisão e ele pode ter um êxito maior, tá? Porque ele vai conseguir compreender melhor a empresa que ele está trabalhando, que ele está gerindo, administrando, como um todo. Claro, isso vai ter muito o dedinho lá do pessoal do Recursos Humanos, em especial do pessoal da pedagogia empresarial. Bom, a empresa antiga, ela não tinha uma grande preocupação com a voz do cliente. O que o cliente pensava não era tão importante. Você tinha poucas marcas no mercado, poucas opções de escolha, você não tinha muitas possibilidades. Então, às vezes, você queria comprar um produto, não tinha muita escolha, não tinha muito lugar. Hoje, com a internet, você pode comprar até em outro país. Você tem uma gama de concorrência, de possibilidades muito maior. E o consumidor, desde a década de 90, no Brasil, desde a criação do Código de Defesa do Consumidor, ele vem ganhando o empoderamento gradual. Ainda não tá bom não, pode melhorar. E esse empoderamento obrigou as empresas a ouvir mais o cliente. Porque o cliente começou a aprender que, além dele demandar contra a empresa, ele podia falar contra a empresa e ele podia boicotar a empresa. Então, notem uma coisa. Primeiro que eu quero chamar a atenção, até aproveitando a minha experiência de advogado. Você não vai para lá dizer que a empresa é isso, é aquilo, falar palavrão. Não é isso. O que geralmente eu faço eu falo dos meus sentimentos. Eu falo, eu fiquei decepcionada com a empresa X. Eu achei que a empresa X não me tratou com o devido valor. Eu não tive uma experiência positiva. Eu conto muito mais de mim e de como eu me senti naquela experiência de compra, naquela experiência de consumo, do que da empresa. É lógico que quem está lendo está entendendo. Mas eu não estou falando, essa empresa é suja, essa empresa é isso. Não. Estou falando como nessa situação de consumo eu me senti. É completamente diferente. E eu, por exemplo, não compro em certas empresas. Outro dia eu vi um vídeo de um cara mostrando Nova York, as lojas fechadas. Então, Dior, Armani, Lacoste, todas as marcas mais famosas do mundo fechadas. A Zara aberta. Acreditam nisso? A Zara obrigando os seus funcionários a irem trabalhar. Em Nova York, que é o maior epicentro, maior do que foi a China, de Covid-19. Então, eu já não comprava na Zara, porque Zara usa trabalho escravo.
Ela está na lista, no Brasil, na lista de empresas que usam trabalho escravo. Então eu já não comprava nela. Agora que eu vi que é uma questão mundial, é que eu não comprei mesmo. Então, a loja está lá aberta. Eu não compro na Riachuelo, tem umas lojas que assim, não vou comprar mais, não como nunca mais no Madeiro. Vocês já sabem por quê. Então, a gente começa, e o empresário tem que começar a acordar para entender que a empresa não é só o produto, é uma imagem. É como ela trata o seu funcionário, é como ela trata os seus fornecedores, é a matéria-prima que ela usa. Não é só chegar lá e o preço. É uma série de outras relações que eu quero dignidade para mim e para todo mundo. Então, no mundo vem crescendo essa conscientização e começa a acontecer no Brasil. E eu espero que a gente cresça, porque aí obriga o empresário a ouvir, a prestar atenção e dar ao cliente mais opções. E com isso também ao seu funcionário. Então a empresa de hoje, ela precisa principalmente criar experiências de consumo. Hoje você não fala que você está vendendo um produto, hoje você cria uma experiência de consumo. Essa experiência, ela tem que ligar o cérebro do consumidor e até mesmo do funcionário a regiões de prazer, para que ele queira repetir isto. Tudo que é prazeroso é desejado repetir. Então eu preciso ter uma excelência de atendimento. Mas para o meu atendente atender bem, não basta eu treinar e falar para ele assim, vai lá e diz bom dia, vai lá e sorri. Esse sorriso tem que ser verdadeiro. Se ele não tiver razão para sorrir de verdade, o cliente vai perceber. Agora, se eu sou um bom empregador, o meu empregado sorri. Eu preciso ter essa percepção. E essa percepção precisa envolver uma série de coisas e que, principalmente, o foco das soluções está nas pessoas. E está no cliente. E nas pessoas que estão sempre atualizadas, buscando cada vez mais estudar, ampliar seus horizontes e descobrir novas técnicas, novas tecnologias, novas formas de ser, de fazer, com uma visão de futuro. E aí sim eu vou conseguir implementar na minha empresa uma visão estratégica. Que eu acompanho as mudanças do mercado, que estão cada vez mais exigentes. Eu, por exemplo, estou me tornando uma consumidora mais exigente. Em que eu não quero só preço, qualidade do produto. Eu quero também uma empresa que tenha uma boa relação com a sociedade, com seus fornecedores, com seus empregados, com a matéria-prima que ela usa, com o meio ambiente. Eu quero uma empresa que ajude a sociedade. Hoje, lindamente, você vê o que o Magalu tem feito, a Magazine Luiza tem feito nesse período de Covid. Não só as doações em dinheiro, como ela dobrou o valor dos funcionários que estão sendo obrigados a trabalhar. Ela dobrou o valor do auxílio creche, porque ela sabe que nesse período vai ser difícil arranjar alguém para tomar conta do teu filho. Entende? E essa é uma empresa que eu quero prestigiar, porque ela prestigia pessoas. E para mim, pessoas são importantes. Então, hoje, a gente precisa não só brigar por preço, por margem de lucro. Deixa eu só botar aqui o fio do meu computador. As pessoas precisam se reestruturar, as empresas precisam se reestruturar, porque você tem preços muito parecidos, produtos muito parecidos, empresas muito parecidas, tudo muito parecido. E afinal de contas, qual é o meu diferencial? O que vai fazer com que a pessoa entre e consuma comigo e não com o outro? Então, o planejamento estratégico, ele é um processo consciente e sistemático de tomada de decisões com objetivo na pessoa, no grupo,
nessa unidade de trabalho, na organização com visão do futuro. Porque eu preciso pensar estrategicamente o quê? O futuro. E aí eu vou auxiliar a administração para que ela tome decisões hoje e esse futuro que eu planejo seja alcançado. Eu trouxe aqui 5 características do planejamento estratégico feito por Matos. Ele está relacionado com a adaptação da organização a um ambiente mutável. Então, hoje, por exemplo, é importante que várias empresas elas estão conseguindo se adaptar, por exemplo, às novas exigências de mercado. Então, se hoje eu não posso mais, eu sou um restaurante e eu não posso mais, eu vendia almoço para o pessoal que trabalhava no hospital. O pessoal não pode ir lá mais comer no restaurante. Eu posso ir lá na direção e dizer, olha, eu forneço quentinha, eu trago aqui. Embalado, higienizado, direitinho, eu trago aqui. O meu cliente não pode mais ir lá buscar minha comida, eu entrego para você. A minha empresa faz calça jeans, não está vendendo calça jeans, eu estou fazendo máscara, eu estou fazendo jaleco. Se não está vendendo borracha, eu estou fazendo luva. Então eu vou me adaptar e tenho que ser rápido. Porque as oportunidades, elas favorecem aqueles que têm a visão e a rapidez de se adaptar às mudanças que acontecem. Não é fácil, mas é importante fazer isso. Porque o dinheiro, ele não parou de circular, não. Ele vai circular em outros lugares. Então eu não vou vender carro, eu vou fazer respirador, eu vou vender respirador. Porque é o que o mundo está querendo agora. O mundo não quer carro, o mundo quer respirador, que é máquina hospitalar. Vou ficar fazendo carro para quê? Para! Modifica a sua máquina, pega o pessoal da engenharia, bota lá o pessoal da engenharia mecânica para refazer, modificar as máquinas e treina o seu funcionário para uma nova habilidade e bota o pessoal para trabalhar e ganhar dinheiro. Orientar para o futuro, ele é compreensivo, ele é um processo de construção de consenso e é uma forma de aprendizagem organizacional. Então, eu preciso criar essa cultura de que eu planejo estrategicamente e me moldo para daqui a 5 anos, 10 anos, 20, aonde a minha empresa quer estar. E o que eu tenho que fazer hoje para alcançar esse objetivo. Como que eu vou agir e como os meus funcionários precisam agir. Porque as vantagens de eu ter um planejamento estratégico são inúmeras. Eu coloquei aqui alguns. Primeiro, ela estimula e clareia a possibilidade de flexibilidade. Você precisa ser flexível no capitalismo. O capitalismo ele é feito de altos e baixos, crises e outras crises. Acaba uma crise, resolve, cria-se outra e é assim, porque é na baixa e na alta que você ganha. São as oportunidades. Então, quando eu sou flexível e eu me permito um jogo de cintura, uma mudança maior, eu vou perceber outras oportunidades de ganho. Se eu fico rígido ali, eu vou perder grandes oportunidades de ganho. Eu preciso facilitar com isso o planejamento. Eu facilito a coordenação. Quem coordena pessoas, estruturas, fica muito mais fácil. O controle fica mais simples, porque eu já tenho as metas, eu sei o que eu quero fazer, onde eu quero alcançar, e se eu alcancei ou não. Porque se você não sabe para onde vai, o que você quer, qualquer lugar serve, qualquer coisa tá bom. E você não sabe nunca se você tá indo bem ou não. É igual ao pequeno empresário, o microempresário, que muitas vezes ele tem um caixa único. Aí o cara vende empadinha, ele vai lá, compra empadinha e pega o dinheiro do caixa. Aí o filho vem pedir dinheiro para comprar pipa, ele tira do caixa. Aí vai pagar a luz, tira do caixa. No final do dia ele não sabe quanto entrou, quanto saiu, quanto ganhou, quanto não ganhou, se tá ganhando. Tá pagando as contas. Não tem nenhuma ordem. Ela vai facilitar a administração do tempo, os processos de trabalho, ela vai tentar buscar também a racionalidade na tomada de decisão e ela vai trazer, claro, uma visão sistêmica ao administrador de toda a empresa como um todo, da menor área à maior. E aí o roteiro básico para planejar, e aí você pode pensar numa sala de aula, numa escola, você pode utilizar isso na criação de um PPC, no plano político-pedagógico,
Então, você se discutir quem nós somos, o que queremos, onde queremos chegar, o que nós somos capazes de fazer e quais são os aspectos externos que podem favorecer ou impedir-me de chegar a esse meu objetivo. Você não pode usar isso numa sala de aula? Claro que pode. Numa atividade, numa escola, numa empresa. É a mesma ideia. E aí eu vou primeiro pensar em metas, estratégias e diretrizes. Depois, como implementar essas estratégias, essas diretrizes. E, principalmente, eu preciso controlar essas tarefas e diretrizes para ver se elas estão sendo feitas de forma eficiente. E, mais do que isso, se o que eu planejei é eficaz. Olha qual é a diferença entre eficácia e eficiência. Eficiência é você alcançar o maior resultado com o menor esforço no menor tempo. A eficácia é a capacidade de produzir efeitos. Se aquilo que eu planejei está acontecendo. Então eu preciso ver se aquelas estratégias estão realmente me permitindo chegar onde eu quero chegar. Por isso a avaliação precisa ser constante, o monitoramento precisa ser constante, para que eu cheque e se em algum momento eu estou percebendo que eu estou desorientada da minha diretriz, da minha meta, eu reconduzo, né? A importância é muito grande. E eu preciso compreender a empresa e essas estratégias como uma análise constante do ambiente interno e externo. Eu preciso ver minha empresa internamente, o mercado de consumo do meu país. Se por acaso eu penso em expandir para fora, eu preciso pensar nas variáveis. Agora, por exemplo, nós fomos pegos por variáveis impensáveis, inimagináveis e, de certa forma, incontroláveis, né? Mas como eu posso estar fazendo isso? Agora mesmo, a faculdade, as escolas estão usando a tecnologia como uma forma de ensino. Mas quantos estavam prontos para isso? Quantos professores estavam aptos a ensinar à distância? A manusear a tecnologia para trabalhar à distância? Não estou dizendo e nem eu acho que isso é o futuro da educação. Não acho. Mas eu acho que ela é uma ferramenta muito útil, muito interessante, de forma complementar à educação presencial. Eu sou do grupo que acredito que a educação à distância ela precisa acontecer de forma complementar à presencial. Eu não acho que ela tem que ser substituir a presencial. Ela pode ser complementar. Aí eu acho que é perfeito. Casa que é uma beleza. Mas no momento hoje, impossibilitados da presença física, é a presença remota realmente, através das tecnologias. E aí eu preciso compreender, tentar ter um nível de previsão, de compreensão do mercado, de estudos. E aí a antropologia, ela ajuda muito nisso. A sociologia, a antropologia ajuda demais nessa perspectiva de previsões de comportamentos sociais diante de crise, diante de problemas, como é que a população costuma se comportar, com símbolos, uma série de coisas que vão mudar. Então, por exemplo, vai começar a ser um hábito nosso, que era um hábito do Oriente, usar máscara para ir à rua, né? E se habituar a usar máscara, não botar a mão na máscara. Como é que a gente vai fazer isso? Então, é uma coisa que a gente vai se moldando. Hoje eu estou vendo uma série de pessoas vendendo máscara, que vai ganhar um dinheirinho nessa época, aproveitando a oportunidade para ganhar uma grana. Sensacional, ajudando na saúde das pessoas que precisam usar máscara, como eu, asmática. Bom, para compreender essas estratégias, então, eu preciso ver que ela tem que vir em dois níveis. Ela precisa estar pensando em estratégias organizacionais para toda a empresa e para as unidades internas da organização. Isso pode ser, esse ambiente interno, ele pode ser unidades. Então, como por exemplo, a UniCBE, ela tem Santa Cruz, Padre Miguel, Penha, ou ainda internamente, né? Eu posso ver a empresa como um todo, mas também os setores internos, financeiro, atendimento, pedagógico, também nesse aspecto, tá? E aí,
a estratégia numa grande empresa, e quanto maior a empresa, mais difícil fazê-lo e mais essencial é fazê-lo. E aí, as organizações, elas não existem, não são criadas do nada e para nada. Elas sempre vão ter perspectivas e precisam criar missões. Então, se você vai criar uma escolinha, uma creche, vai criar uma loja de lanche, qual a tua meta? Qual é a tua missão? E quais são as estratégias que você vai usar para alcançar esse objetivo? Para alcançar essa missão? Então, eu preciso, de novo, responder a 3 perguntas básicas. Quem eu sou, o que eu faço e por que eu faço isso. Então, eu preciso pensar o que a minha escola vai trazer de diferente para a educação infantil. Quem eu sou, o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo isso. E com base no que eu estou fazendo isso. E aí, eu vou ler para vocês, para a gente fechar a aula de hoje, o conceito do Chiavinato sobre missão organizacional. E essa missão organizacional, como eu falei, ela pode ser de uma grande empresa, de uma pequena empresa, de uma escola, do que quer que seja. Todos precisamos ter missão, alvo, objetivo. A missão envolve os objetivos essenciais do negócio e está geralmente focalizada fora da empresa, ou seja, no atendimento a demandas da sociedade, do mercado, do cliente consumidor. Então, por exemplo, uma coisa que eu já conversei várias vezes com várias pessoas, as creches, por exemplo, precisam criar um turno noite. Porque tem mãe que vai para a faculdade, tem mãe que trabalha à noite, não tem onde deixar o filho. E aí? Eu posso criar uma creche com uma missão especial, diferenciada, para atender uma necessidade de mercado daquele bairro, daquele lugar, daquela sociedade. Posso. É importante conhecer a missão e os objetivos essenciais de uma organização, porque se as pessoas não sabem por que ela existe e para onde ela pretende ir, jamais saberão qual o rumo que ela deve seguir. O próprio funcionário tem que entender essa missão da empresa, para ele saber por que ele está trabalhando e para onde que essa empresa vai. E se não conhecer a missão da organização, as pessoas se tornam errantes, sem saber qual o caminho adequado para realizar alguma coisa. E aí é preciso também a gente fazer palestras, a gente fazer conscientizações, dinâmicas, atividades, conscientizando os nossos funcionários para o que a gente quer. Seja eu uma escolinha de bairro, seja eu a fábrica da Toyota. Não faz diferença nenhuma. Todos precisamos, na nossa vida, de missão. É isso, pessoal. A gente vai ficar por aqui. Nessa semana eu vou postar a aula 3 para vocês, no slide e um novo vídeo aula, tá bom? Vou colocar um novo exercício para vocês, uma nova atividade e vou trazer o gabarito desse exercício que eu deixei para vocês anteriormente, tá bom? Um beijo para todo mundo. Fiquem bem, fiquem em casa. Tchau, tchau.